criam objetos sagrados. Mas, segundo a palavra de Deus, a única coisa sagrada para Deus é o nosso corpo. Então, o nosso corpo é que é sagrado, né? Por isso que o cristão não usa nada, né? Ele adora a Deus com o seu corpo. A Bíblia diz: apresentai-vos a Deus com o vosso corpo, né, como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso corpo, ele tem que estar preservado para o dia do arrebatamento. Então, essa visão bíblica do corpo, hoje nós vamos falar muito, né? As coisas que estamos vendo de errado aí, né? Principalmente no mundo, né? Mas a igreja também tem muita gente aí usando o corpo de uma forma errada. Então, a lição de hoje eu creio que vai falar muito conosco, né? Enfim, nós estamos dando essa aula, né? Lição número 9. Pode sentar. Mas sempre falha. Tá bom. Aponta para cima. Então vamos lá. Tá legal, tá bonito. Deixa aqui. Oh, glória. Vamos orar? Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Pai, para crescermos em estatura, em sabedoria, em graça. Ó Deus, nos dê entendimento, Pai, da Tua palavra. Ó Deus, que possamos, Pai, ó Deus, usar o nosso corpo conforme a Tua palavra nos orienta. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, me capacita, Pai, fala com o Teu povo através da minha vida, não só nessa turma, mas em todas as turmas que hoje estão reunidas aqui na igreja, nessa EBD desta manhã, em nome de Jesus. Amém? O texto áureo, né? Aleluia. 1 aos Coríntios, capítulo 6, deixa contigo, acho que é melhor. Obrigado. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13, parte B. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, Deus escolheu o teu corpo para habitar. Interessante isso, né? Porque, e a gente não pode usar o corpo para o pecado, para a impureza. Então, é isso que o texto está falando. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. Então, hoje as pessoas desobedecem, né, e usam a própria Bíblia para dizer que pode. Então, mas a palavra fala muito claramente que o corpo, teu corpo, é para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Verdade prática. O corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Então, desde o dia que você aceitou Jesus Cristo até Jesus voltar, você tem que preservar o teu corpo, né? Você tem que cuidar do teu corpo, em todos os aspectos, tá? Nós vamos falar muito hoje em todos os aspectos. Vamos ler alguns versículos para nos ajudar a compreender a lição de hoje, tá? O primeiro é que o homem recebeu o fôlego da vida diretamente de Deus. Então, o sopro, você está vivo porque Deus soprou a vida na tua vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, a vida do homem está ligada ao sopro de Deus. Então, sem o sopro de Deus, nos tornamos um boneco, né? Aquela escolinha do seu Raimundo tinha lá o seu boneco, né? Então, mas aquele boneco andava, brincava, rodava, né? Mas a Bíblia diz que o homem, quando foi formado, ele não tinha vida, ele foi formado do barro. O que deu vida a ele foi o sopro de Deus. Então, você está vivo porque houve a ação de Deus na tua história, na tua vida, para que você pudesse se tornar uma alma vivente. Segundo,
O ser humano é constituído de espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5, 23, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui Deus deixa muito claro que a preservação é em todos os níveis, tanto o material como o imaterial, tá? O imaterial é a alma e o espírito, tá? O material é o teu corpo, tá? É isso que você vê, é aquilo que você se olha no espelho, né? A alma e o espírito você não consegue ver, é imaterial. Terceiro, devemos glorificar a Deus em nosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, porque foste comprado por preço. Então, alguém pagou um preço muito alto pela tua vida. O resgate foi pelo sangue de Jesus. Então, um preço que não existia nessa terra. É o sangue de Deus. Então, Deus precisou descer através de Jesus Cristo, se fez carne, habitou entre nós, e lá em Atos, capítulo 20, se não me engano, versículo 28, diz que Deus derramou o seu próprio sangue. Meu Deus do céu, então o sangue daquela cruz era o sangue do próprio Deus, tá, amados? Então ele diz aqui, porque foste comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus aonde? No vosso corpo. As pessoas ficam assim, não, meu coração, Deus conhece o meu coração. Meu irmão, é pelo teu corpo que tu vai glorificar a Deus. Tu não vai glorificar a Deus no teu coração, não. O coração do homem é enganoso. Quarto, o corpo do crente salvo é templo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, acaso não sabeis que o vosso... Ele está falando isso, o apóstolo Paulo está falando isso para a igreja de Corinto. As pessoas usavam o corpo de qualquer maneira, tá? Então, o apóstolo Paulo exorta aquela igreja, dizendo, acaso vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, quer dizer, o Espírito está aqui, né? O qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, quer dizer, nós não temos mais direito ao nosso corpo, porque o nosso corpo foi comprado, nós fomos comprados. Então, muita gente, muito cristão, diz que, não, Deus não manda, até aqui Deus não manda, daqui para frente Deus não manda, pelo amor de Deus, não é assim que funciona. Deus te comprou inteiro, amém, queridos? Aleluia. Efésios 1,13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, foi o dia da tua salvação, tá? O evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então, Deus colocou em você um selo de propriedade, né? Quando você vai no mercado, você vai ver lá um produto, você vai ver quem fabrica aquele produto. E pelo tipo de fábrica, você vai colocar mais confiança ou não. Por quê? Porque aquele selo que está ali naquele produto, tem alguém por trás que garante aquele produto. Quem garante a tua vida é o Deus Todo-Poderoso, porque foi Ele quem comprou, e Ele selou você, marcou você, dizendo que você agora é dEle. Amém? Você pode falar para o teu irmão que está do teu lado, você agora é do Senhor. Aleluia. Em quinto lugar, a transformação do corpo mortal conforme o corpo glorioso de Cristo. Essa é a promessa final, né, da igreja, tá? É a promessa que o corpo é o corpo do pecado. Nós vamos ver isso mais tarde. Então, o que acontece? Deus vai nos dar um corpo de glória. Então, a única coisa que Deus vai fazer no arrebatamento é mudar o teu corpo. Esse corpo que tem tendências, né, ao pecado, fragilidades, é corrupto. Então, isso Deus vai mudar. Porque lá no céu não há nada disso, não há corrupção. Então, tem que ser incorruptível. Então, Deus vai mudar o teu corpo, o meu corpo, o corpo da igreja, para um corpo incorruptível. Quer dizer, para que o pecado não venha mais te perturbar, né? Hebreus 12 fala, né, que nós estamos cercados, né,
de testemunhas, e o pecado que tenazmente nos assedia. Quer dizer, lá não tem esse tipo de situação, porque o corpo é glorioso. Romanos 8, 23 diz, não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Está vendo? Então, o que esse versículo fala aqui? Algo tremendo. Há uma promessa. O que Deus fez com a tua vida é uma promessa. E promessa se recebe pela fé. Então, vai haver um dia que essa adoção vai ser registrada, vai ser completa. As pessoas hoje confundem, acham que aceitou Jesus, está garantido, já pegou o seu passaporte. Não é só isso, não. Tem uma história de vida para ser vivida, tá? Uma história de crente para ser vivida, para se caminhar nela. Então, aguardando a adoção de filhos. Olha, então, um dia nós veremos o Pai, um dia nós o veremos como Ele é. Nesse dia, meu irmão, ninguém te tira mais de lá. Amém? Porque você foi para um lugar onde ninguém pode te tirar. Lá em Lucas 16 diz, conta a história do rico e Lázaro, né? É 19, né? 16 mesmo, rico e Lázaro. Então, daqui ninguém pode sair daqui para ir para lá. Ninguém chegou lá, meu irmão, está garantido. Chegou lá, meu irmão, ninguém te tira mais. Filipenses 3:21 diz assim, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Você está na igreja, aquela dor na coluna, você está na igreja, aquela surdez, precisa de um aparelhinho, aquela dor de dente, aquele dente que parece que não tem dentista que resolve, aquele olho que já não enxerga legal, precisa de um apoio, aquela perna que manca, que puxa. Meu irmão, estão tantas as dificuldades, né? O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, nós vamos andando aí, vamos vendo que Deus vai fazer um milagre tremendo em nossas vidas. Deus vai fazer um milagre tremendo em nossas vidas, no dia do arrebatamento. Ele vai transformar situações definitivamente. Ele vai te dar um corpo que não vai precisar mais conserto, não vai precisar mais médico, não vai precisar mais psicólogo, não vai precisar mais de nada. Não vai precisar de nada. Sexto, todos os nossos atos estarão sob o juízo divino. Então, as pessoas pensam que podem fazer o que quer, meu irmão. É só botar o joelho no chão e pedir perdão, resolveu? Meu irmão, aquilo que o homem semeia, que o crente semeia, ele colhe. Eclesiastes 12:14 diz, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, isso vai ser um dia trazido, a juízo, em nome de Jesus. Vamos ler na Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Deixa eu ver aqui minha Bíblia. Capítulo 6, versículo de número 12. Diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para o alimento, para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não, obrigado, meu irmão.
Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ele? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aleluia! Louvado seja Deus. Deixa eu passar esse copinho para cá para evitar acidentes. Nosso plano de aula. Vamos ver aí a introdução. Uma visão materialista do corpo despreza a perspectiva bíblica que eleve o corpo ao propósito da vontade de Deus. Na Bíblia, a doutrina bíblica da glorificação final do corpo do crente tem muitos a nos dizer a respeito do corpo terreno. Há um propósito divino no corpo, para vivermos de acordo com a palavra de Deus diante de uma cultura que tende a descartá-lo e desvalorizá-lo. Que o Senhor nos ensine como servi-lo por meio do nosso corpo. Então, meu irmão, tudo vai ser através do corpo. Se você quiser adorar a Deus, vai ter que vir à igreja adorar, vai ter que levantar mãos santas. A Bíblia não diz que você vai ter que fazer de outra forma, é levantar mãos santas, abrir os seus lábios e dar louvores ao nosso Deus, exaltá-lo. É assim que funciona. Vamos continuar aí. Dentro do nosso plano de aula, a apresentação da lição hoje vai ser assim. Primeiro, objetivos da lição: ensinar a criação do ser humano. Então, nós vamos entender como nós fomos criados. Expor a visão bíblica do corpo e contrapor a visão secular do corpo. Então, Deus te criou, Deus vai mostrar para nós como Ele quer que nós usemos o corpo, e a contraposição disso é a visão secular do corpo. Então, o corpo, as pessoas podem fazer o que quer dele. Tem gente aí, meu Deus, se transformando, parece até um demônio, né? Botam chifre, penduram tudo no rosto, fazem cicatrizes. Meu Deus do céu, o negócio está muito feio. Vamos continuar. Ponto 2, a apresentação da lição, a motivação. A Bíblia usa a imagem do templo para se referir ao corpo como uma habitação do Espírito Santo. Essa imagem revela o propósito de Deus para o corpo do cristão e o quanto se deve levar em conta o cuidado com ele. Esta lição nos estimula a cultivar uma visão bíblica e elevada a respeito do nosso corpo. O nosso plano de aula de hoje, sugestão de método: o que você entende por glorificação do corpo? O que você entende por glorificar o corpo? A glorificação do corpo, O exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, lá em Lucas 24, 36 a 43, diz assim: falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Pois Jesus tinha morrido. Os discípulos estavam tristes, perderam o seu líder. Seu líder foi crucificado. Aqueles que eles viam operando grandes sinais já havia sido crucificado. Eles viram ele morrer, descer da cruz, ser enterrado, ser sepultado. Então agora, Jesus aparece no meio deles, eles estavam com medo. Aqueles homens estavam tremendo de medo. Medo de serem os próximos a subirem na cruz. Aí Jesus aparece e diz: Pai seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados?
E porque sobem dúvidas ao vosso coração, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, vendo ele, hein? Meu Deus do céu, como aqueles discípulos eram incrédulos, né? Diz assim, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Você imagina nós aqui e Jesus entrando pela parede ali. Eu quero que você se fixe nesse quadro, né? Os discípulos, ele se apresenta, ele diz que ele ressuscitou, foi ao céu, foi agora, está glorificado, desceu, se apresenta para eles, e Jesus bota eles à prova. Olha, me dá uma coisa de comer. E aqueles discípulos ficaram, eu quero ver na hora dele sair. Que se ele é do céu, a coisa daqui da terra vai ficar. Quando ele sair pela parede, vai ficar o mel, vai ficar. O que mais que ele comeu? Um pedaço de peixe, vai ficar ali um pedaço de peixe com mel. Mas você tem que entender, quando você entra no corpo glorioso de Cristo, e a igreja é isso, aquele pão, pedaço de mel ali e o peixe simboliza a tua vida. Quando você entra, você é absorvido pela natureza de Deus. Você tem que entender isso. E eles ficaram esperando. Quando ele saiu, não ficou peixe nenhum. Porque quando você se envolve com o Senhor, você é um com Ele. Entende isso? Amém, queridos? Então ele disse assim, tem de alguma coisa que... Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, ele comeu na presença deles. Lá em que corpo do crente se transforma? Em que o corpo do crente se transforma? Em 1 João 3, 2, 3 diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, e assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então Deus te tirou do mundo para você viver uma vida de santificação. Como ele é puro, eu devo me purificar. Eu devo procurar as coisas puras, as coisas limpas, né? O tempo da porcaria, por isso que Deus fala, quando o camarada se desvia, ele volta à lama. Porque Deus te tirou do lamaçal, te lavou, te limpou, purificou, botou um perfuminho de Cristo, e você começou a andar agora como crente. Aí você se lembra do mundo e tem saudade e volta para o mundo. A Bíblia diz que você voltou para o lamaçal. Quando ele compara com o cão, ele diz que o cão vomitou, né? Então, quando Deus te tirou do mundo, Deus tirou de dentro de você o mal, Deus tirou de dentro de você o pecado, Deus tirou, te purificou. Aí o sujeito vai lá e volta a comer o vômito. Deus, quando ele fala, é muito claro, porque quem tem cachorrinho, quem tem pet, sabe do que eu estou falando. O pet vomita, ele come o próprio vômito, né? Então, Deus compara o crente desviado a um cachorrinho que vomitou e comeu o próprio vômito. Aquilo que Deus tirou de você, meu irmão, não volte a botar para dentro. É isso. Amém, queridos? Aleluia. Porque ele é puro. Então, se ele te aproximou dele, é para você viver a pureza dele, viver uma vida diferente. Nosso plano de aula, ponto 3, conclusão da lição, aplicação. Há uma doutrina bíblica a respeito do corpo. Essa doutrina tem a ver com a esperança que cultivamos para o dia de nossa completa redenção. Então você vai ter que cultivar. Você quer ser colhido por Deus, você tem que ser trigo. Você não pode ser joio. Se você for trigo, Deus vai te colher.
Mas se você estiver vivendo uma vida de engano, você não vai ser colhido. Você vai ser separado e vai para o fogo. Então ele está dizendo isso, exatamente isso. O corpo que temos hoje será transformado. Por isso o apóstolo Paulo nos exorta em 1 Tessalonicenses 5:23, nós já lemos, né? O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Divisão da aula de hoje, a visão bíblica do corpo. A primeira parte vai ser a criação do ser humano. A segunda parte é a visão bíblica do corpo. E a terceira, a visão secular do corpo. Tá? É isso que nós vamos ver hoje. A primeira parte é a criação do ser humano, a origem da raça humana, a constituição do ser humano, a queda e restauração humana. Na segunda parte, nós vamos ver aí, a visão bíblica do corpo, a parte exterior do corpo. O templo do Espírito Santo glorificado na ressurreição. E a terceira parte vai falar do hedonismo e narcisismo, vai falar do mundo agora, né? Como o mundo trata o corpo, a erotização e libertinagem, a liberdade e autonomia. Tá? Então, assuntos bons aí para a gente poder tratar esse... Né? Vamos ver a introdução aí, não precisa ler não, porque está bem esmiuçadinha ela aqui. Então, Deus criou o ser humano para louvor da sua glória. 1 Coríntios 6:20, porque foste comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Segunda parte aí da introdução que fala sobre esse assunto, Deus espera do homem regenerado uma vida de santidade. 1 Pedro 1,15 diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, tudo que está relacionado à nossa história de vida tem que ser santificado. Né? O meu relacionamento com a minha esposa, o meu relacionamento com meus filhos, o meu relacionamento com a igreja, com meus irmãos, o meu relacionamento com o meu patrão, o meu relacionamento com os colegas de trabalho, o meu relacionamento com a faculdade, tudo tem que ter, a santidade tem que entrar. Você como motorista, né? Alguém te fechou, seja santo. É verdade, as coisas têm que fluir na tua vida naturalmente. As coisas têm que fluir. Se você, repara bem, se uma pessoa está acostumada a falar palavrão, ela pode se conter na igreja, mas no trânsito não se contém. Em determinados ambientes ela não se contém. Aqui ela faz um esforço, segura a boca, né? Mas em casa solta uns palavrões. Ele começa a perder o controle. A falta de santidade, na realidade, é a falta de controle, é o domínio próprio. Falta um gomo daquele fruto, né? Do Espírito, domínio próprio. Tá, amados? Eu não aguentei. Desculpa, foi demais, eu entrei na carne, a graça saiu, saí da graça. É conversa fiada. Deus diz que nós podemos suportar, Deus não dá nada para nós que nós não possamos suportar. Terceiro, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos conceitos divinos. Olha, né? Então, a vida secular propaga uma forma de vida independente dos conceitos divinos. Então, toda vez que você quer viver fora dos padrões de Deus, você está vivendo segundo os conceitos mundanos. Então, 1 Tessalonicenses 4, de 4 a 5, diz assim, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, nós conhecemos a Deus. Você conhece a Deus? Dê um glória a Deus. Você foi comprado para isso, né? Glorificar o nome do Senhor. Quarta partezinha aí da introdução diz assim, nesta lição vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e sua glorificação final.
lá em Eclesiastes 12, versículos 13 em diante, diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus. Por que Deus fala teme a Deus? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tá? De tudo que se tem ouvido, a suma é, quer dizer, o resumo disso tudo é: olha, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém, queridos? Então vamos lá agora na revista, vamos ler a primeira parte aí, a origem da raça humana. Aleluia. Diz assim: o homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural, imediato, e não por um processo evolutivo. Assim, o homem foi formado do pó úmido da terra. Interessante notar que o uso do hebraico Adão denota nome próprio, mas também genérico, significando homens e humanidade. Logo, Adão foi o primeiro homem a ser criado, e Eva a primeira mulher formada do corpo de Adão. Além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra, porém Deus soprou em seus narizes o fôlego de vida, ou fôlego da vida. Ele não fez isso com os animais. O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito, e isso nos distingue dos demais seres criados. Por isso que foi aquela música foi criada, né? Eu não sou cachorro, não. Então, já ouviu falar naquela música? Eu não sou cachorro, não. Eu não sou cachorro, não sou urso, não sou nada. Né? Tem gente que fala, fulano é uma serpente, mas não é. Está mostrando ali a simbologia de que é um capeta, né? Um demônio que domina ele. Então, quando fala assim... Então, é importante a gente entender esses detalhes que a aula de hoje vai nos trazer. Ó. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26, 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Na criação, Deus falou às águas, olha, que hajam enxames de peixe. Deus falou para a terra, né? Que todos os animais fossem criados. Então, mas o homem não, o homem ele fez diferente, ele moldou você. Esse bracinho aí que você tem, foi Deus que fez Deus que moldou. Esse dedinho lindo que você tem, essa unha, né? Esse olhinho verde ou azul, ou preto ou castanho, foi Deus que moldou e fez essa bolinha de gude aí. Né? Então, nós precisamos, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, quer dizer, tudo que Deus criou, Deus colocou debaixo do domínio, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, tanto o homem como a mulher foram criação de Deus. Amém, queridos? Então, não tem negócio. Adão foi o primeiro homem a ser criado. Gênesis 2, 15, 19 e 20. Tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Né? Então, Adão sozinho, botando nome naquela bicharada toda. Né? É interessante os nomes, né? Você olha para uma vaca, tem cara de vaca.
Você olha para um boi, tem cara de boi, né? É interessante. Eva, a primeira mulher formada do corpo de Adão. Gênesis 2, 22. Então, Deus viu lá que para Adão não tinha uma companheira. Então, ele fez. Foi lá, Adão, né? Vou fazer aí uma companhia para você. Gênesis 2, 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Como é que pode uma costela Deus fazer uma... Porque Deus faz aquilo mesmo, ó. Deus traz à existência o que não existe. Ele pegou de uma costela, ele fez braço, fez mão, fez cabelo, fez... A mulher é completamente diferente do homem, né? Completamente, mas ainda bem, né? Ainda bem. Tu vê quando o homem se transforma em mulher, é uma aberração. Quando a mulher se transforma em homem, é outra aberração. Não é verdade? É uma situação que grita aos nossos olhos. Você vê, pô, não é possível, isso é homem. Mas não é mais, sei lá o que era. Difícil. Gênesis capítulo 3, versículo 20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Então, é simples. Quantos aqui conheceram os seus avós? A grande maioria, né? Seu bisavós. Bisavós, eu já recolho. Quantos aqui conheceram o seu tataravó? Nenhum. Mas eles existiram. E o anterior, pai do tataravô? E o pai do tataravô? Papai, vai recuando, vai recuando, vai recuando, vai recuando. A Bíblia conta essa história toda que vai lá no primeiro homem. De onde nós viemos. Então, é fácil, é só você ir reduzindo a humanidade, a humanidade, a humanidade, até chegar no tempo, no primeiro homem, na primeira mulher, de onde saíram todos. Então, por isso que ele disse, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então, Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Né? Então, ali Deus fez o homem puro, o homem sem maldade, o homem sem pecado, o homem que tinha comunhão profunda com Deus todos os dias. Deus o procurava. Na viração do dia, Deus vinha. Então, é algo indescritível a vida daquele homem e depois a vida do casal. Né? Todo dia, Deus vinha ver como você estava. Adão, está sozinho, né, Adão? Vou fazer uma companhia. Foi, né? Fez a mulher. Adão, bota nome na turma aí, Adão. Como é que vai ser aquele peixe? Ele vai se chamar dourado. Quem pesca aí, né, que gosta? Um cherne, né? Uma tainha. Né? Então vai botando nome. Né? Tudo recebeu o nome. 1.2. A constituição do ser humano. Nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo, ou a carne. Muitas vezes a Bíblia trata de corpo e às vezes trata de carne. Tá? Aqueles que estão na carne, que estão vivendo no corpo o pecado, não podem agradar a Deus. Né? Chamada de homem exterior também. Está vendo aí? Ó? Homem exterior. E uma parte interna, denominada homem interior, composta de espírito e alma. 1.2. Isso, aleluia. Tudo bem? Aleluia, vamos lá. Essa constituição humana é denominada de tricotomia. Tá? Se o Brasil é tricampeão, porque ele foi campeão 3 vezes. Então, tricotomia é que tem 3 partes. Tá? O homem é constituído de corpo, alma e espírito. E aqui vem dizendo o seguinte, né?
Isto é, 3 substâncias, espírito, alma e corpo, conforme lá Hebreus 4:12, né? Exemplo dessa estrutura pode ser observada na pessoa de Cristo. A Bíblia de Estudo Pentecostal leciona que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. E a alma é definida pelos aspectos da mente, emoção e vontade. O corpo é a parte que volta ao pó e que, no caso dos salvos, será transformado no dia da ressurreição. Amém, queridos? Interessante, né? Então, está mostrando aí, eu sempre exemplifico, né? Deus é espírito. Quando Deus disse que se o homem fizesse uma bobagem no jardim, desobedecendo a ele, morreria, certamente morreria, ele estava falando da morte espiritual e, por consequência, o decreto da morte física, porque Adão ainda viveu mais de 900 anos. Então, quando Adão pecou, ele perdeu a sua vida espiritual. A sua vida espiritual apagou. A sua vida espiritual morreu. Por isso que quando você aceita Jesus, você passou pela primeira ressurreição. Você foi ressuscitado com Cristo, tá, amado? A primeira ressurreição. Então você agora ganhou vida espiritual. Então agora você tem comunhão com o Deus que é espírito, em espírito. A tua alma e o teu corpo precisam agora receber a informação de Deus através da palavra para você ser o quê? Um santo. Se transformar a tua alma, libertando-a, e transformar o teu corpo, que é aquilo que se conecta com o mundo visível. Eu, Joaquim, apareço aonde? No meu condomínio, quando eu chego com o carro, olho para os porteiros, né? Então, ali é o meu relacionamento com o mundo, mas o meu relacionamento com Deus é em espírito. Mas como eu posso trabalhar essa parte material e imaterial? Então, Deus fala que através do teu corpo, você se apresenta a Deus. Interessante, né? Então, a gente vai aí, ó, a constituição do ser humano. O homem exterior é feito de terra. Salmo 103, versículo 14. Pode mandar aí, Rogério. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, meu irmão, para de ser soberbo, tu é pó. Né? Tanta gente, nariz empinado, não sei o que lá, é pó, vai ficar igual a caveirona, vai virar uma caveirona. 3 anos depois de sepultado, vai estar lá a caveira igual aos outros. Né? E dependendo do cemitério onde for, se for maltratado, está aparecendo pelos caminhos. Teve uma época aí que os cemitérios estavam uma vergonha. Você andava para sepultar alguém, você via fêmur, você via cabeça, você via tudo, crânio, tinha tudo. Né? Sepulcros abertos, violados. Então, a gente sabe, tem que entender que nós somos pó. E para o pó voltaremos. O homem interior é composto de alma e espírito. Segundo aos Coríntios 4:16, diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, quer dizer, o corpo, se corrompa, quer dizer, olha, pegou um câncer, pegou uma doença séria, sofreu um acidente, caiu, aconteceu alguma coisa com você, né? Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Tá? Então, a renovação tem que se passar de dentro para fora. Deus vem trabalhando isso na nossa vida. Os teus maus hábitos têm que acabar. Isso estava onde? Na alma. A alma é a residência de toda a tua história. Você recebeu um problema lá no passado, quando era pequeno, teu pai, teu avô, teu tio, tua tia, teu vizinho, alguém fez uma lambança com você, aquilo marcou a tua alma, Jesus cura. Jesus liberta. Aqueles demônios que entraram naquele momento vão sair quando você acreditar que Jesus é o teu libertador. Então, o homem interior, né?
Ele diz aqui, se renova dia em dia. E 1 Tessalonicenses, que nós já lemos aí algumas vezes, 5:23, o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso corpo, espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não adianta só ter vida interior, a tua vida interior vai refletir no teu exterior, tá? Então, é importante isso. Vamos caminhar, Rogério, mais uma. O corpo do crente será transformado em um corpo glorioso no dia do arrebatamento. 1 Coríntios 15:42, pois assim, também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. 1 Coríntios 15:51-52. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver agora aí a terceira parte da primeira parte, né? Está aí, ó. A queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas do nosso ser foram afetadas pelo pecado. Romanos 7:20-23 fala isso, nós vamos ver daqui a pouquinho. Conforme a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, embora constituído de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento, olha aí como é importante isso, hein? De sua constituição humana, no corpo, ou na alma, ou no espírito, ele será afetado inteiramente, né? Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada de seu corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito quanto na alma e no corpo. 1 Tessalonicenses 5:23, acabamos de ler. Isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material, que é o corpo, e imaterial do homem, que é a alma e o espírito. Contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito e pela palavra de Deus. Amém, queridos? Então é interessante, né? Porque muitas pessoas pensam que o corpo está separado. Não, o importante é o homem interior. Meu irmão, para com isso. Está tudo interligado. Está tudo interligado. Todas as áreas do nosso ser foram afetadas pelo pecado. Romanos 7:20-23, olha só o que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, alma e espírito, tá, amado? Tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: a carne não se converte, a carne tem que se sujeitar. A carne não se converte. O corpo, você tem que dominar ele, botar freio, segura a onda. Senão, você vai ser como uma mula, né? Se você não botar freio, Deus vai botar. Porque tem tanto cristão passando tanta dificuldade, tanta luta, tanta confusão na vida dele, e parece que as promessas de Deus não se cumprem na vida dele. Aí você... Vamos espremer a azeitona, né? Vamos ver o que sai dali, se vai sair azeite ou vai sair água. Deus quer tirar de você o melhor. Nós temos que dar o melhor para Deus. Então, quando você passar na prova, passa cantando louvores. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem se lembra, né?
falecido, como é que era o irmão dele? Lázaro. Né? E esse não ressuscitou ainda não. Aleluia. Nós, cristãos, vamos lá, Rogério, isso já está. Não podemos negligenciar em nenhuma parte do nosso ser, nem no corpo, nem na alma e nem no espírito. 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A conservação deverá ser completa. De novo, aquele versículo, tá? É um versículo muito forte, que diz que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que esse versículo é chave? Porque fala da maior promessa para nós, é a volta do Senhor. Não adianta você, né, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, vamos, tanto o visível como o invisível deverá ser santificado. Isso tudo acontece por meio do sangue de Jesus, pela ação do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Vamos lá em 1 Pedro, vamos lá no texto, 1 Pedro, quinze, 25 a 25. Aqui, 15 a 25. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, ou escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, o temor deve nos acompanhar durante toda a nossa peregrinação. O que é peregrinação? O nosso caminhar, tá? Nossa vida nessa terra. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. O que é os nossos pais? Se lembra lá? Adão e Eva. Lá, você pode não ter conhecido teu bisavô, teu tataravô, então, mas lá em Adão, Deus conta a história, que foi lá o fútil legado. Adão nos deixou um problema sério para resolver, que nós não tínhamos como resolver. Então, para isso, Jesus veio, para nos ajudar, para nos dar a direção, para podermos caminhar nessa terra em vitória. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito. Se lembra quando João Batista viu Jesus? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então é isso aí, ó. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Versículo 21. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência. Está vendo? A alma é liberta pela obediência. Por isso que a palavra de Deus fala lá em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a libertação da alma vem pela palavra, o conhecimento da palavra. Você vai conhecendo como Deus quer que você ande. Então, o diabo vai perdendo o quê? Capacidade de te conduzir. Então, conforme você quer que se sujeitar a Deus, o diabo perde a rédea. Quem vai guiar agora é o Espírito Santo, não é mais o diabo. O diabo é que estava te levando. Agora, tu se sujeitou a Deus, resistiu ao diabo, o diabo vai fugir. Sai fora. Vamos continuar aí. Versículo 23, não é isso? 22. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Meu irmão, teu irmão é importante nessa caminhada. Você não pode ser um fingido. O negócio é sério, meu irmão. Ser crente, o negócio é sério, não é brincadeira, eu não posso ficar brincando. Né? Pai, Senhor, quero que tu morra.
Prepara e leva, Senhor. Que isso? Não pode ser assim. O amor não pode ser fingido, meu irmão, o negócio é sério, rapaz, está aí. Amai-vos de coração, uns aos outros, ardentemente. Meu irmão, quando a gente viver isso, a gente vai ver os milagres. Aí vem aqui, ó. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Meu irmão, o evangelho que foi enviado até nós, meu irmão, é o evangelho de poder. Nós não podemos abrir mão disso. Amém? Aleluia. Ampliando o conhecimento. Vamos lá ampliar um pouquinho os conhecimentos. O apóstolo Paulo fala também do corpo do pecado. Romanos 6,6 diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, o apóstolo Paulo, quando fala, ele diz: estou crucificado com Cristo. Então você foi para a cruz. Teu velho homem está lá. Quando você volta a praticar as coisas do velho homem, é sinal de que você desceu da cruz. Você não está mais crucificado. São princípios, tá? Para que você possa entender com clareza o que Deus quer da tua vida. Muitas pessoas querem coisas de Deus, mas saíram da cruz, já não estão na cruz há muito tempo. Desceram, o velho homem dele está mandando. Você tem que andar na nova vida, na novidade de vida que Deus tem para você e para mim. Vamos continuar ampliando o conhecimento aí. Isso significa que o corpo não é a fonte do mal. O contexto deixa claro que Paulo está falando que o corpo pode também se tornar um instrumento do pecado, mas pode também se tornar um instrumento de justiça. Amado. Então, o problema não é o corpo, é o que eu vou fazer com o corpo. Amado. Meu corpo é uma bênção. Amém, queridos? Para você poder entender. Romanos 6,16 diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então, vai depender do que você vai fazer com o teu corpo. O que você for fazer, você vai se tornar escravo. Ampliando o conhecimento, aí com a continuação, o problema não é o corpo, mas o pecado. Teu corpo é uma benção. Fala para o teu irmão, teu corpo é uma benção. Amém? Teu corpo, Rogério, é uma benção. Teu corpo, Anderson, é uma benção. Cada um de nós tem um corpo que é uma benção. O problema é o pecado. Então Jesus veio para nos dar vitória sobre o pecado, que é aquilo que é o problema para a nossa vida, para a nossa história. Qualquer um aqui, tá? Presbítero, eu, qualquer um aqui. Ao irmão que não tem título nenhum dentro da igreja. O problema é o pecado, não é o teu corpo. É o que você faz com o corpo. O corpo é apenas o lugar onde a batalha entre o bem e o mal é encarnada. Encarnada, quer dizer, está na carne aí. Ó. Há um duelo aqui dentro. Capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olha bem como é que Deus está rogando. Ó, o apóstolo Paulo está lá. Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Ó, há um rogo, há um clamor pelas misericórdias de Deus para que você apresente o teu corpo. Olha bem como é que funciona, meu irmão. Há um clamor da palavra para que você se apresente o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então você pode cultuar a Deus varrendo uma varanda. Ontem eu estava varrendo a varanda, meu irmão, eu senti tanta presença de Deus, que eu falei: Jesus, que é isso? O senhor está na vassoura? O senhor está aqui? O senhor está onde? Senhor? Dentro de mim. Porque eu estava ali, fazendo aquilo com a alegria da salvação.
Tudo que você faz com a alegria da salvação, meu irmão, vai agradar a Deus. Varri falando em mistério. Pô, varre lá em casa também, Senhor. Varre dessa forma que tu vai sentir a presença de Deus. Então diz aqui, que é o vosso culto racional. A cura da alienação. Olha só que coisa linda isso. Devemos, portanto, responder com uma defesa bíblica do corpo. Devemos encontrar maneiras de curar a alienação entre o corpo e pessoa. O ponto de partida é uma filosofia bíblica da natureza. A Bíblia proclama o profundo valor e dignidade do mundo material, incluindo o corpo humano, como obras das mãos de um Deus amoroso. Pô, tu acha que Deus, lá no capítulo 24 de Salmo, ia dizer, toda a terra é minha? O diabo fica tirando, o mundo é meu. A Bíblia diz, Deus fala, toda a terra é minha e tudo o que nela se contém. Meu irmão, tudo é de Deus. Foi Ele que criou. Ele faz o que Ele quer. Ele permite o que Ele quer. Então ele diz assim, a Bíblia proclama o profundo valor da Deus, como obra das mãos de um Deus amoroso. É por isso que a moralidade bíblica coloca grande ênfase no fato da encarnação humana. O respeito pela pessoa é inseparável do respeito pelo corpo. Afinal de contas, Deus poderia ter escolhido fazer-nos como os anjos, espíritos sem corpos, ou sem corpo. Deus poderia ter colocado uma asinha em você. Vai voar, Rogério. Vai voar, Serjão. Vai voar, Gracinda. Aí, Deus poderia ter feito a gente sem corpo. Mas Deus colocou um corpo. E a gente tem que agora aprender a cuidar desse corpo. Tá, amados? Ele poderia ter criado um mundo espiritual onde flutuássemos por aí. Pelo contrário, ele criou cada um de nós com corpos materiais e um universo material. Por quê? Claramente, Deus valoriza a dimensão material e quer que valorizemos também. Valorize a tua casa, valorize o teu carro, valorize teus filhos, tua esposa, teu marido, valorize os teus filhos, valorize os teus netos, valorize tudo aquilo que Deus colocou na tua mão. A Bíblia trata, olha aí, corpo e alma como dois lados da mesma moeda. Meu irmão, você não é só espírito. Aqui, a moedinha. Do lado de cá é cara, do lado de cá é coroa, mas a moeda é uma só. Do lado de cá é corpo, do lado de cá é alma e espírito. Mas é uma moeda só, você é uma moeda só de Deus. Você é precioso para Deus. Se lembra quando aquela passagem, a mulher que perde o dracma, e ela vai passar a vassoura, vai procurar. Deus fica assim, procurando a gente. Deus está passando a vassoura, já falei vassoura, né? Varrendo. Então Deus está varrendo a casa dele, procurando as dracmas perdidas. Aqueles que só estão sendo alma e espírito, não querem nada com corpo. Aqueles que só são corpo, mas não querem nada com o homem interior. Então Deus está procurando essa situação para a gente poder, né? Então ele vem aqui, a Bíblia trata como alma e corpo e alma, como dois lados da mesma moeda. A vida interior da alma é expressa por intermédio da vida exterior do corpo. Então o reflexo de uma vida com Deus é pelo teu exterior. Tá, amados? É o fruto. Você vai ser conhecido pelo fruto. Tá bom, amados? A aula tá boa, né? Ô, Jesus. A cura da alienação, continuação aí. Isso é destacado pelo paralelismo característico da poesia hebraica. Salmo 63, 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Então, está falando aí da parte imaterial e da parte material. A alma e o corpo, tá, amado? Salmo 44, 25. Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que pegado no chão. Tem momentos que a gente não consegue fazer nada, né? Senhor, dá para outro, chama outro.
Ai, Senhor, não aguento. Faz, delego. Não tem como delegar, não, meu irmão. É você que Deus escolheu, e aí? É você que Deus escolheu. Deus escolheu morar em você. A cura da alienação, continuação, Provérbios 4, 21, 22, aí. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Salmo 32, versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, me recusei a me arrepender, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Então, quando você cala, meu irmão, confessa e deixa, você alcança a misericórdia. Você vai encontrar refresco, refrigério. Sabe o que é refrigério? É o que está aqui, ó. Lá fora um calor tremendo, aqui dentro é uma delícia, né? Eita, igrejinha boa essa. Dá glória a Deus pela tua igreja, meu irmão. Pela nossa igreja, aleluia. Continuação aí, a cura da alienação. Em certo sentido, o nosso corpo tem primazia diante do nosso espírito. Afinal de contas, o corpo é a única maneira que temos de expressar a nossa vida interior, ou para conhecer a vida interior de outra pessoa. O corpo é o meio pelo qual o invisível é feito visível. Você vê que as pessoas, às vezes, se botasse uma câmera ali na entrada, né, mostrando assim a entrada ali da porta, as pessoas entrando no culto e a pessoa saindo. É uma diferença tremenda. O que a palavra de Deus faz na nossa vida? O que um culto a Deus, como nos renova, como nos levanta, como tira o abatimento, como tira, né, a tristeza. Os problemas, parece que a gente esquece, porque você delegou, você entregou. O que é delegar? Você entregar. Você entregou a Deus. A Bíblia diz, lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, é lançar sobre ele. Vamos ver o resumo do item 1 aí. Deus criou o ser humano e o constituiu de corpo, alma e espírito. Glória a Deus. A segunda parte aí, a visão bíblica do corpo, parte exterior do corpo, templo do Espírito Santo e glorificado na ressurreição. Vamos ver aí. Sabia que a aula ia ser grande, mas não tem jeito. Vamos ler na revista aí a parte exterior do corpo, do homem. O termo corpo, do grego soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano. O termo carne, do grego sars, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. O corpo é um invólucro da parte imaterial do ser humano. Ele envelhece e morre, ocasião em que a alma e espírito o deixam. A carne, corpo, geralmente é descrita em sentido negativo. Na minha carne não habita bem algum, diz Romanos 7,18. Entretanto, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem e não especificamente ao corpo físico. Assim sendo, nossa declaração de fé rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mal e insignificante. Tá? Não coloque teu corpo nessa dimensão de insignificância, não. Teu corpo é bênção. Né? Você precisa olhar para ele e se sentir bem. Né? Se sentir mal, você vai fazer uma academia, vai malhar um pouquinho. Não consigo fazer mais nada. Subo uma escada, já estou com falta de ar, meu irmão, então vai buscar um exercício físico para melhorar. Né? O exercício físico, quando a Bíblia diz não serve para nada, é para salvação. Mas para o bem-estar, vale muito. Você fazer uma caminhadinha, você fazer um exercício, você fazer alguma coisa, um alongamento, né? É muito importante, né, para a tua vida. Porque tudo que você semeia, você vai colher. A Bíblia é que ensina isso, tá? Vamos lá, vamos caminhar aí. O corpo é a parte exterior do ser humano. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma.
temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aí, ó. Termo carne se refere a um homem físico. Lucas 24, 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Está vendo? Jesus estava falando para ele que ele era ele mesmo. Apalpai e me verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, o que Jesus está no céu é como corpo glorificado, tá, amados? É corpo. O corpo envelhece e morre, ocasião em que a alma e o espírito deixam. Tiago 2, 26 diz, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, quando vai ser sepultado lá o defunto no cemitério, você vai lá, a alma e o espírito já foram para Deus. A Bíblia diz isso, já foi. A quem o deu. Então, separou. Todas as pessoas que tiveram alguma experiência dessa de cristão, morte, foi a Deus, e Deus falou, não, volta aqui na tua hora, não tem muita coisa que fazer ainda. Pô! Ele diz que o corpo sente o impacto. As pessoas que têm essa experiência, né? Nunca tive, não, graças a Deus. Não quero morrer, não. Quando eu for para Deus, eu não quero voltar, não. Meu irmão, é porque Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Chamou, meu irmão, vai. Cantou tua senha, não tem jeito. Eu não vou ficar dando mole. Né? Não vou querer que passe a minha senha na frente. Né? Canta a minha senha aí, senhor. Não, tem até a ordem. Mas na hora que ele cantar, meu irmão, não tem jeito. Não adianta você vender o lugar, porque ninguém vai querer comprar. Olha lá. Romanos, a carne geralmente é descrita no sentido negativo, né? Já falamos aí, vamos ver o outro aqui. 2.2, o templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Isso significa que o corpo pertence ao Criador, e a ele deve estar unido. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Em 1 Coríntios 6, lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo. Por isso, eles não devem praticar atos imorais. Aqui o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo, pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo, tornando o crente templo e morada do Espírito Santo. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma. Aleluia. Nosso corpo pertence ao Senhor e a ele deverá estar unido. 1 Coríntios 6,13, parte B. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Versículo 17 agora, do capítulo 6 de 1 Coríntios. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. O nosso corpo deverá ser santo e somente usado para glorificar a Deus. Versículo 20, parte B, do capítulo 6 de 1 Coríntios. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O corpo é membro do corpo de Cristo. 1 Coríntios 6,15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. O nosso corpo não deverá praticar atos imorais. Romanos 6, 13 e 19, tá? Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Isso quer dizer o seguinte: da mesma maneira que você servia ao pecado, você deve servir a Deus. Ah, pastor, eu não perdi um desfile de escola de samba, então não perca nenhum culto a Deus. Ah, pastor, eu passava a noite toda dançando nos bailes de carnaval.
Agora, meu irmão, vem para as vigílias a noite toda. Mas chega na vigília, dorme. Não é assim? Ah, não vou à vigília não, que eu tenho que descansar. Mas se fosse baile de carnaval, estava lá pulando. Então Deus está dizendo, da mesma forma que você servia a maldade e a impureza, assim agora oferece os teus membros para servir a justiça para a santificação. Então você deve, sopão de madrugada, não aguento. Esse pastor parece que não dorme. Pelo amor de Deus. Não tem o que fazer. Ô Jesus. Vamos lá. Não devemos pecar contra o nosso próprio corpo. 1 Coríntios 6,18. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Um alto preço foi pago por ele. Olha, 1 Coríntios 6,20, parte A. Porque foste comprado por preço. Aleluia. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 6,20, parte B. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém, queridos? Vamos lá agora. Glorificado na ressurreição. Item 3 aí da revista. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte e garantiu a nossa ressurreição. Entre a morte e a ressurreição há um estado intermediário, onde a parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente. Contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Por isso, a última etapa da nossa salvação é a glorificação. Inclui a redenção e a transformação de nosso corpo mortal, conforme o corpo glorioso de Cristo. Esse evento ocorrerá quando Jesus voltar. Na ressurreição, a parte imaterial será reunida em um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. Assim, a morte é o último inimigo a ser vencido. Amém, queridos? Você entendeu bem como é que é? Meu irmão, explicar isso é muito difícil, né? Morreu o cara. Vai para Deus a parte material e o material desce ao pó. Jesus volta. A parte imaterial daquele ser volta e o corpo glorificado se une. Como isso é feito? Não me pergunte, porque é mistério. A Bíblia diz, vou revelar um mistério, né? Não abrir e fechar, é mistério. Não abrir e fechar de olhos. Então, meu irmão, me pergunta como é que é não, porque eu não sei. Hein? O corpo não precisa, mas Deus vai lá, Deus vai trazer, os mortos vão ressuscitar, e os vivos serão transformados. Adão não foi criado como glorificado. Adão foi criado como igual a nós. O que entrou foi o pecado. Tanto que a aula toda diz que o corpo, nós não podemos negar o corpo. O corpo não é mal. O mal é o pecado que entrou, né? Agora, bom, eu não vou entrar nessa discussão, Gilson. Eu não vou entrar, eu nunca pensei nisso, mas eu acho que quando Deus fez o homem corpo, alma e espírito. Não fez ele glorificado. O que Deus tinha era comunhão. É como você hoje não tem comunhão com Deus? Tu está glorificado?
Real. E hoje é irreal? Gilson, hoje é irreal? Mas a Bíblia diz que Deus aparecia para ele pela palavra. Adão era a palavra. Não era? É a palavra. A Bíblia diz que nunca ninguém viu a Deus. Nem Adão. Está excluindo Adão. Lógico, Deus preparou Adão para poder fazer isso. Agora, ele foi criado como homem. Ele não foi criado glorificado. Gilson, a Bíblia, em momento algum, diz que Adão era glorificado. Gilson, tu está criando, querido. Está criando, Gilson. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. O que entrou foi o pecado. O pecado é que confundiu. Aliás, o pecado confunde tudo. Isso, a glorificação veio no Novo Testamento, exatamente. Quando Cristo homem foi glorificado. Exatamente. Mas, vamos continuar, porque aí, agora, a ressurreição aniquilou o império da morte. Hebreus 2, 14 e 15 diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Está vendo? Estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, meu irmão, valorize o que Deus fez na tua vida. Valorize a obra que o Senhor fez na tua vida. E como é que nós vamos valorizar? Cultuando a Ele, honrando a Ele. E garantiu a nossa ressurreição. 1 Coríntios 6,14, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 2 Coríntios 4,14, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas. Então, Deus está falando aqui, que o corpo, você não pode misturar ele com o mundo, com as coisas do mundo. Se tu é luz, meu irmão, ande na luz. Né? Ande na luz. Entre a morte e a ressurreição há um estado intermediário, onde a parte imaterial subsiste de modo consciente. Quer dizer, quando você vai aí em Lucas 16, vamos lá, em Lucas 16, versículo 22, é aquele texto que fala do rico Lázaro, né? Versículo 22, ele diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo, olha aí, entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Quer dizer, o juízo não tem misericórdia não, meu irmão. Não tem vela, não tem missa, não tem nada disso não, hein? Sacrifício algum pelos mortos. E ele diz, então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Olha, consciência pura ali, está tudo consciente. Ele se lembra da casa, se lembra dos irmãos, né? Se lembra de tudo, ele sabe de tudo. Olha, mas ele não tem acesso mais. Olha que agonia, tu saber lá que, meu Deus, tu está no inferno e tu quer avisar os teus filhos, teus netos. Meu Deus, que loucura, né? Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles,
arrepender-se-ão. Jesus já ressuscitou, né? Aí, e mesmo assim, o mundo não se arrepende. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Meu Deus. É muito complicado, né? Esse estado intermediário aí, as pessoas que estão no sofrimento eterno vão sofrer conscientes de toda a história dele. Meu Deus do céu. Ah, por que eu não ouvi o pastor Joaquim? Por que eu não ouvi o pastor Anderson? Por que eu não ouvi aquele irmão? Por que eu não ouvi aquela irmã? Está lá no inferno, gemendo, fala. É. Eles dizem que estão vagando, mas a Bíblia diz não, já vão para o lugar definitivo. É. É em vida, não depois da morte. O nosso corpo mortal não pode herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 15, 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. A glorificação é a última etapa da nossa salvação. Romanos 8, 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, o último estágio da vida do salvo será a glorificação. Tá, amados? A glorificação acontecerá no arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Quando ele fala dorme aqui, é os que morreram, tá? A igreja que morreu. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém, queridos? Aleluia. O resumo do item 2, a visão bíblica do corpo, tem a ver com o exterior do homem, como imagem de templo do Espírito, com a ressurreição e a glorificação final. Glória a Deus. Aí o hedonismo, né? Visão secular agora. Vamos lá na terceira parte da lição para encerrarmos. Hedonismo e narcisismo. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus, tá, amados? Contudo, em tempos pós-modernos, de busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. Com hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Nesse aspecto, tudo é permitido. Com o narcisismo, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. De acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, persegue o corpo ideal por meio da boa estética a qualquer custo e se porta com ostentação em busca da autorrealização e de ser admirado. Em oposição a essa cultura, Paulo ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Amém, queridos? Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Lá em 1 Coríntios 6,20 diz: porque foste comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, você tem um corpo que tem a disposição, é para a glória de Deus, né? Erotização e libertinagem. É o item 2 aí. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Portanto, não se traga
não se trata de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão de seu próximo, do seu propósito, perdão. Nossa declaração de fé leciona que a relação sexual não é só para procriar, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. Todavia, em nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, artes, músicas e literaturas. O objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas. Como resultado, a licenciosidade, isto é, a conduta sexual desregrada e imoral, prolifera assustadoramente. Diante disso, o apóstolo Paulo adverte: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, tá, amados? A sexualidade é de Deus, mas a sensualidade e a erotização são do diabo. Então, Deus criou o homem, né, e colocou nele a sexualidade. Mas a sensualidade e a erotização foi o diabo que coloca. É o diabo que coloca. Gênesis 1, 27 e 28, criou Deus, pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Tá? Sede fecundos, multiplicai-vos. Né? Não há multiplicação se não for através do relacionamento sexual. A conduta sexual desregrada e imoral prolifera assustadoramente. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então está aí a lista, né? A conduta sexual desregrada e imoral proliferando no mundo. Advertência de Deus. 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vamos para o último item. Desculpe a hora, tá, amados? Mas hoje a aula é grande, não tem como, né? Eu queria cortar alguns versículos, mas é difícil você cortar, porque... Liberdade e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre arbítrio. Isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém, todos os nossos atos serão alvos do juízo divino. Não obstante, no atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir de liberdade incondicional. Nesse aspecto livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outros. Tá? Contrário a esse ativismo, o apóstolo Paulo assevera: não sabeis que não sois de vós mesmos? Aleluia! Glória a Deus! Deus formou o homem com autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar, tá? Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aleluia. As nossas atitudes serão alvos do juízo de Deus. Eclesiastes 12, 14, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A afirmação de Paulo contra todo tipo de ativismo
versículo 19 do capítulo 6 de 1 Coríntios, diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Quer dizer, não somos dono do corpo não, meu irmão. Jesus comprou. Então eu não tenho mais direito a mandar no meu corpo. Quem manda é a palavra, quem manda é a orientação de Deus. Resumo do item 3, o hedonismo, o narcisismo, a erotização e a libertinagem fazem parte de uma visão secular do corpo. Amém, queridos? Vamos ler a conclusão. Louvado seja Deus, criado da terra, a imagem e semelhança divinas, o homem é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Nessa concepção, não podemos pecar contra o corpo sem afetar o espírito e a alma. O corpo é morada do espírito que não habita em santuário impuro. Na vinda de Cristo, o corpo dos santos será glorificado. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Rogério, ó, pode cortar, tá?